Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. A gente aqui vai falar hoje com... eu não vou nem apresentar. Renatão, você apresenta. Então, bom dia, galera. Salve, salve, curiosos. Curiosos, Hoje nós curiosos. temos mais dois curiosos que estão fazendo trabalhos importantes nas suas áreas. Temos o Dr. Carlos trabalhando aqui em São Caetano. Santo André. Santo André. Estamos em Santo André. E uma lutadora que vai contar pra gente as experiências que ela tem no tratamento do filho dela e de tudo que ela viveu nesse momento, que é a Camila Portela. Camila. Isso aí. Deixa eu só dar um recadinho. Se inscreve aqui no canal do Cannabicast, segue a Medra lá nas redes sociais. E eu também, por favor. O Renato não, que ele é feio. Gente, obrigado, viu? Ele é legal, mas não dá pra ver isso na foto, né? Então, cancela. Brincadeira, segue ele, gente. Gente, obrigado, muito bem-vindo. Obrigado por terem vindo, viu? E legal que casou de vir duas pessoas que a gente vai falar sobre temas similares. Vai ser da hora, gostei muito. Bem-vindo, cara. Obrigada pela oportunidade. Nossa, um prazer. Doutor, fala pra gente, por favor, qual é a sua área de atuação dentro da neurologia hoje? Eu sou neurologista já há 22 anos. Você é velho, já tinha falado sobre isso. A gente já tinha falado que eu sou velho, já tinha entendido. Você é idoso, gente. Não, tudo bem. Começou muito novo. Isso, né? Nos primórdios, Tá usando cabelo, né? Daqui a Na época que achava que chovia ainda era... eu sou da época do Sarney, é antigo. Ótimo. E atuo já há bastante tempo na área de mais hospitalar. No início da minha carreira, eu trabalhei muito com paciente neurocrítico, trabalhei muito tempo nessa área. E, claro, em conjunto com os pacientes ambulatoriais. E minha experiência assim, com canabidiol foi já bem no início, uns 6 anos atrás, quando não se podia falar muito sobre isso, né? A gente tinha até conversado, né? Agora a gente pode falar, mas naquela época tinha muito preconceito, né? E eu tive a minha primeira experiência até foi com um paciente parkinsoniano, me lembro bem da ocasião, e eu também tinha muito preconceito, né, naquela época. A gente sempre fala, todo mundo tem. A gente quando vai conversar aqui no nosso Cannabicast, às vezes acontece no episódio anterior, a pessoa fala maconha quando é uso adulto. O antigo recreativo, maconha. Quando é medicinal, é cannabis. E quando é industrial, é cânhamo. Tudo a mesma bagaça. Tudo a mesma bagaça. É a mesma coisa. Só que o preconceito faz a gente falar assim mesmo. Então, nossa ideia aqui é exatamente trazer isso para perto da gente. Falar, gente, não existe isso. Né, Renatão? É uma erva, é uma planta, ela tem os seus ativos, ela tem os seus terpenos, etc. E vamos tratar ela como ela deve ser tratada. É a maconha. E ponto. Não é para ser vulgar, feio, etc. É a maconha. Mas a gente conversou sobre isso. Era muito difícil. A erva do diabo. A erva do diabo, exatamente. É a erva do diabo. Hoje o pessoal acha que veneno angolano. O pessoal acha que vê ela em formato de óleo e acha bonitinho e tal. O pessoal esquece que isso é usado medicinalmente há milênios. Sim. Só que na Milênios não existia, como não tinha procedimento para transformar ela em óleo. O cara fumava mesmo e tava tudo certo. Não, ou macerava mesmo. Macerava e comia. Os chineses maceravam. Que nem o Dr. Carlos falou no episódio anterior que usavam as sementes... na fogueira. Carburavam, né, as sementes para inebriar todo mundo ali. Da hora. Então, e você falou que o seu primeiro paciente foi parkinsoniano, isso, né? Parkinsoniano, E é engraçado que Parkinson. O que me fez instalar com a medicina canabinoide, vamos dizer assim, foi exatamente... Porque é onde se você vai tomar por ansiedade, você depende do relato da pessoa, né? Tipo assim, não, olha, fiquei melhor, dormi melhor, não tive sudorese. Agora, o Parkinson, pelo menos o que eu vi na internet, era um absurdo. Era o senhorzinho lá, com a mão bem trêmula, sem conseguir pegar uma... A gente não faz ideia, né? O cara não conseguia beber a água, não conseguia pegar um garfo. E aí ele fazia o uso do CBD, e depois de um tempo você via os movimentos dando uma... Diminuir. Impressionante. É um negócio chocante. Para mim... Eu queria entrar nisso, porque você falou para nós que o seu filho tem uma síndrome muito bem-vinda ultra rara, obrigada. Ultra mais do que mega ultra. Rara, só ele tem só no ele mundo. tem. Só.
Na verdade, pra gente chegar nesse diagnóstico... Mas como é que chegou nisso, né? Foi muito... Na verdade, foi assim. Quando ele nasceu, na hora que tiraram o Valentim e me apresentaram o Valentim... o nome dele, o Valentim. O Valentim. Eu vi que algo... Não estava certo. Não estava certo, porque ele nasceu muito peludo. Mas quando eu falo muito peludo, é muito peludo. Parecia muito. um macaquinho. Um lobisominho, e parecia um bolivianinho, assim, o corte... Ele nasceu, tipo, com um cortinho de cabelo, assim, lisinho, uma preto. touquinha. Eu falei, tudo bem, meu marido, ele tem o cabelo preto, bem liso. Eu falei, vai ver que puxou pelos ancestrais do meu marido, né? Só que aí, a gente via que ele tinha muita dificuldade. Meu filho era uma criança triste. Então, desde o nascimento dele até os 3 meses de idade, meu filho era uma criança muito triste. Ele só chorava. Eu levava ele em especialistas, pediatra, gastro, alergista, otorrino. Ninguém falava pra mim, é isso, é o leite. Aí eu ia lá, comprei acho que umas 18 latas de leite diferente. Não era o leite. E nada... né? E aí a moça que trabalha na minha casa, ela falou, Dona Camila, será que ele não tem alguma coisa na cabeça? Porque ele chora, às vezes pode ser que ele sente alguma coisa na cabeça. E aquela frase dela nunca vai sair da minha cabeça. Me deu um start. Bateu forte, bateu fundo. Só que aí, em contrapartida, o meu filho, ele ficou doente. Aí ele foi internado com bronquiolite. Aí deram alta pra ele, 1 dia de internação já deram alta. Aí eu cheguei em casa, tirei ele do carrinho, fui colocar ele no berço. A hora que eu olho pra cara dele, meu filho tá com a boca roxa, com o olho parado e sem se movimentar. Eu falei, Jesus Cristo, parada cardiorrespiratória. Peguei ele do berço, saí correndo pro meio da rua, gritando socorro, eu e a moça que trabalha comigo. E ele não voltava, e eu chacoalhava e ele não voltava, mas assim, isso questões de segundos, tá? Não foram minutos, foram segundos. Sim. Aí o meu vizinho da frente, eu fiquei sabendo que ele era médico. Ele ou o filho dele. Eu toquei a campainha lá, ele atendeu, eu falei, por favor, o senhor é médico? O senhor consegue me ajudar, o seu filho? Ele não está. Tudo bem, mas depois eu descobri que o médico era ele, que atendeu, e ele negou a emergência do meu filho. E nisso meu filho voltou. Aí nós levamos ele pro hospital, né? Chegando lá, ele teve outra. Boca roxa, parado, aí o neurologista... Mas foi uma parada mesmo? Não foi aí que nós descobrimos a sua primeira convulsão. E demoramos pra dar o atendimento dele na primeira convulsão, entendeu? Então assim, se a gente já soubesse que era uma convulsão, por ser uma criança, o doutor pode aqui me corrigir. Por ser uma criança de só 3 meses, essa convulsão, dependendo do tempo que ela leva, ela pode lesar muitos neurônios, né? Que a convulsão, ela lesa muitos neurônios, principalmente a convulsão onde tem espasmos, né? As contrações musculares. E a hora que a gente chegou lá, eles entraram diretamente com o Gardenal na veia do meu filho. Hoje eu defendo o Gardenal, que eu sei que o Gardenal não é um medicamento pra gente louca, não gosto que falem mal do Gardenal, porque o Gardenal salvou a vida do meu filho. Propósito, o meu mestre de jiu-jitsu, o apelido dele é Gardenal. Gardenal. Quem toma Gardenal tem moral, né? O cara toma Gardenal. Ele acabou de subir no meu conceito. Acabou de subir no meu conceito. E aí, ele internou, aí ele ficou 1 mês internado pra conter a bronquiolite, né? E como ele tava com um vírus no corpo... Desculpa, quantos anos ele tinha? 3 meses. 3 meses? Meses. Você não consegue nem saber, você não tem como conversar. Aí ele já chegou lá e os médicos faziam visita assim no meu filho. Parecia que eu tava dentro de um experimento. Já chegava lá 5 e ficava todo mundo em cima dele olhando. Por quê? Porque para um médico ver as características que o meu filho nasceu, ele ainda tava peludinho, ele nasceu com estrabismo, então dava pra ver que ele tinha alguma coisa diferente, né? E nós ficamos lá 1 mês. Você deve conhecer o Dr. Paulo Brenes. Que é o neurologista lá que atende o Hospital Brasil. Foi no Hospital Brasil. Eles fizeram de tudo para tentar descobrir qual síndrome que era, fizeram a análise metabólica nele, tudo, e, enfim, eu saí de lá com um diagnóstico de epilepsia da primeira infância, né? Só que pra mim, como mãe, chegar na minha casa com meu filho tendo convulsões, espasmos, do nada meu filho tava lá mexendo, na verdade ele não se mexia, tá? Por conta das convulsões, ele tinha umas paradas assim, ó. Ele parava assim, com os braços duros, o olho saía lágrima,
saiu uma babinha e a boquinha meio tremendo. Eu não Você imagina, eu sou mãe já de duas Isso que eu crianças. ia perguntar. Ele é o dá pra caçula. Ele é o imaginar. terceiro. Tá. Não dá pra imaginar Então, o que é assim, eu já mãe de duas Você já crianças. tinha uma experiência com criança, Já. mas não... Não. Thaís tá quase chorando ali. Mas não tá, Só mas não de tá ouvir. preparada. Não, pra mim foi Mano, tudo é muito muito pesado, surreal. você tá É uma coisa assim, eu tremia. A minha perna, toda vez que eu via ele convulsionando, a minha perna, ela tremia. Tremia, como se eu fosse desmaiar. Por convulsão, era uma perna mole tremendo. E isso eu tinha minha filha que tava na escola. A vida segue, né? A vida segue. E eu tendo que toda hora parar pra socorrer meu filho. E a medicação demora um tempo, né? Então, assim, eu saí do hospital e 2, 3 dias ele ainda tava tendo. Sim. Toda hora tinha que ligar pra neurologista dele e ela falava, ó, espera, passou de 5 a 10 minutos, corre pro hospital. Porque às vezes tem que entrar com outra medicação na Intravenoso. veia. Então, assim, foi pra gente a pior coisa, a pior experiência como ser humano, como mãe, é ter um filho com a epilepsia, aonde no começo pra você é um bicho de 7 cabeças, é muito complicado, é muito difícil, é assim, é surreal. Pra você que tem filho, não sei se vocês têm filho, você vê um filho seu assim e sabendo que tem algumas pessoas que têm aquelas convulsões muito fortes, né, doutor, que podem até entrar em coma, né, dependendo da intensidade dela. Então, assim, pra mim, toda hora ia ser. Vai ser. Eu não conseguia olhar e falar assim, não Fica tranquilo, daqui a 5 minutos eu vou ver. Não é. tem como, né? Qual é o nome dessa... Então, aí tudo bem, aí eu falei, eu não quero como mãe que meu filho fique tendo isso aqui pra sempre. E Você estava preocupada com as convulsões nesse momento. Aí eu levei ele, eu pesquisei no Google qual que é o melhor neurologista geneticista do Brasil que eu vou levar Não meu apareceu filho. o nome do Dr. Carson? Não é possível. Não lembro. Era o segundo nome do Não sou neuropediatra. boa! Aí, outro. Não sou neuropediatra. Pronto, Não pronto. sou Era o nome neuropediatra. E aí, eu joguei lá, falei, eu quero o melhor, porque eu falei, eu não vou carregar isso, sabe? Esse medo, né? E aí, descobrimos o Dr. Fernando Koch, que é referência no Brasil e até ouvi fora falar, do já ouvi Brasil, falar desse cara. né? Ele é dono da Mendelix, um dos únicos laboratórios de... Como Genético. fala? Genético aqui no nosso país. E aí ele fez um monte de exames, o CGH-Ray, e descobriu que meu filho tem uma perda genética chamada SMARCA2. Então ele não tem o braço curto total da SMARCA2. Para eu chegar nisso, eu entrei num grupo de mães, porque ele tinha até então a síndrome de Nicoleides-Baraitser. Se você jogar no Google, você vai ver, meu filho ele era o 10º no Brasil e o 99 no mundo. Que já era uma síndrome bem rara. Muito rara. Sim. E aí eu entrei no grupo de pais ali dessa síndrome pra tentar pegar mais informações. E a hora que eu entrei, eu falei, não, meu filho não tem isso. Era um dismorfismo muito clássico. Como tem a síndrome de Down, você olha... Peraí, o que é dismorfismo? Me ajuda. Dismorfismo... São características faciais. É. Característica Você olha a facial. face e já vê, Por tipo exemplo, assim. Down. O Down Tipo você Down. olha, você Tá. sabe aquela carinha Sim. do Down, Entendi. é clássico. O dismorfismo da síndrome de Nicoleides-Baraitser é um dismorfismo que você fala, você olha... Você consegue identificar. Meu Deus do céu, você... Gente, desculpa. A gente, você é a nossa lutadora. As minhas Nicolei- emergências. Nicoleides-Baraitser. Como é o dismorfismo? Eu não sei nem te explicar. Eles têm cabelos esparsos, então eles têm Ah, pouco cabelo, tá. cabelo esparso. Eles têm o nariz com a aba larga. A sobrancelha, ela é meio O olho pontiaguda. é maior, aparentemente. O lábio, esse aqui é Inferior. Ele é grosso e caído. Ah, tá aqui, ó. Ele botou aqui Isso. as fotos, as imagens. Isso, e o meu Entendi. filho é esse aqui, ó. Ele não... É diferente, Ele é né? diferente. E aí... Aí chamou tua atenção, tipo, não encaixou aqui. Chamou minha atenção. E aí, eu comecei a divulgar a história do meu filho. Eu comecei a divulgar a história do meu Aí, o filho Valentim. em todas as redes sociais, já sabendo que era uma síndrome muito rara. E buscando profissionais, geneticistas, neurologistas, para tentarem me ajudar no estudo. E aí a UOL recebeu o meu apelo
procurando alguém que tivesse interesse em estudar o meu filho e publicar uma matéria. Só que eles fizeram uma pesquisa e acharam um geneticista lá em Coimbra, em Portugal, que estudava essa perda genética. Aí eu mandei todo o material genético do Valentim para ele. Ele estudou e ele falou: Camila, realmente o seu ponto de vista estava correto. Você estudou muito bem as características. E não é. O que o seu filho tem hoje, para mim, não tem na base de dados americanas. É algo novo, é algo inédito. E uma das principais características é a epilepsia. Entendeu? A de Nicolete Baraí. Também dá epilepsia? Também dá epilepsia. Ah, mas vocês também me complicam os nomes, velho. Mas a maioria das síndromes, as sindrômicos assim, da epilepsia. E aí com isso vem o atraso global no desenvolvimento, vem o espectro. A criança, ela não tem um autismo de fato. Ela tem características do autismo sindrômico, né? Ela tá dentro do espectro, mas ela não é como uma criança que nasceu e tem o autismo, entendeu? Então ela tá dentro do espectro por conta da deficiência intelectual que vem junto. Doutor, você podia, por favor... Me ajuda, doutor? Eu tô querendo ir embora. Muita palavra difícil. Eu acho que eu vou levantar, eu vou embora. Tá, senta aqui, eu não vou ganhar isso aí. Vamos lá. Me ajuda. Então vamos lá. O que ela falou um monte de coisa que eu juro que passou meio que em branco. O que é isso? É uma mudança no DNA? É isso? Isso, ele tem uma mudança. Ele tem uma perda no DNA. Ele tem uma perda no DNA. Tem perda de genes. Ele não tem um cromossomo completo. Então, a gente tem o cromossomo lá, bonitinho, aquela elipsezinha. Isso, tem uma parte que não tem. A tripinha dele tem. Uma parte daquela tripa não tem. Não tem. E só ele não tem essa parte. Só ele não tem essa parte. raro. Alguns têm um pedacinho, que nem na Nicolete Baraitz, eles têm um pedacinho. Meu É filho 1 não em tem. 8 bilhões, não é raro não, irmão. É um absurdo de raro. É 1 em 8. E aí... E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Você tem 8 bilhões de pessoas, 500 nações no mundo, e essa pessoa mora aqui. E eu sou o bilhete premiado, sou eu. Você mora eu onde? sou premiada Aqui em mesmo. Santo André? Sou de São Caetano. Sempre morou? Sempre. Às vezes até tem, mas aqui não é documentado. Exatamente. Ela, olha o esforço que ela fez para chegar no cara lá em Coimbra. Porque eu poderia muito... Ou poderia ter falado... Fica lá. eu Isso. Epilepsia Porque infantil assim, ó, e o pronto. esse exame que eu fiz, o CGH-Ray, ele custa R$6.000. Quem tem R$6.000 pra fazer? Que exame é esse, doutor? Me explica, por favor. O que esse exame fazer faz? o sequenciamento genético. Seu mapa genético. É como se fosse um mapeamento genético. Só que é esse preço, R$6.000. Você pode fazer ele também para fazer o diagnóstico de doença, ou para avaliar qual é o risco de você ter alguma doença. Tá. Entendi. E aí, podem existir outras pessoas, pode existir na África, em lugares, só que ninguém foi atrás. Ninguém né? foi atrás, entendeu? Eu fui atrás porque eu sou uma mãe chata, uma mãe que eu não se conformou. Eu não me conformo. Se alguém isso aí. falar pra mim, Camila, seu filho não vai andar, ele não anda, tá? Então eu faço uma técnica chilena no meu filho chamada Cuevas Medec, que é uma técnica inovadora, é como se fosse o crossfit da fisioterapia, e eu vou fazer meu filho andar. Ele já dá uns passinhos. Ele dá uns passinhos. Eu vou tentar até o fim, pra aí eu falar assim, tudo bem, eu vou comprar uma cadeira de rodas pra ele. Antes disso, eu não vou dar por vencida. Ele não anda? Não. Tá. Por quê? Por quê, doutor? Por causa da deficiência dele Tem física. retardo neuromotor, né? Tem dificuldade, né? Tem uma dificuldade equilíbrio, né? Ajuda, retardo neuromotor, ajuda. Atraso Ajuda o burro, global. eu sou burro. Como ela falou, ele tem um atraso global, então o desenvolvimento neuropsicomotor dele é atrasado. Então, por exemplo, para caminhar, a gente caminha, um ano a gente vai O caminhar. cérebro dele não consegue ainda processar. Quantos anos ele tá hoje? O Vai fazer movimento, 3. o desequilíbrio, o equilíbrio, Isso. Então, Aqui a gente tem um processo de maturação. Sim, é uma né? queda então, constante, a gente cai. Senta com apoio, Isso. senta sem apoio, Sim. começa a caminhar, engatinhar, né? Então não quer dizer tem que ele esse nunca vai desenvolvimento. andar. Quer Não, dizer ele vai que vai demorar demorar. mais. Ele vai demorar, isso. E o processo isso, mais demora. isso a gente faz, joga estímulos pra ele na terapia, pra que o cérebro dele, pela neuroplasticidade, consiga, né, fazer aqueles estímulos pra ele andar.
Se eu não fizer isso, vai demorar mais e mais e pode ser que ele nem ande. Quanto mais estimular, mais Mais a o cérebro, possibilidade. Olha aqui, ó. Esse cérebro foi responde. o primeiro passo dele. Ah lá, ó. Tá ele. Ah, ele se apoia. Ó, Ai, que lindo. Foi o primeiro, a gente Mas foi quase agora, morreu. recente? Recente. Ai, que legal. Entendeu? Ele faz muita coisa, ele faz a ecoterapia. A ecoterapia, ela mexe Olha, com... já tá. Ele vai. Porque eu e muitas e as suas outras irmãs, mães... as filhas também, suas filhas também compraram. As Bom, minhas filhas e muitas outras mães, a gente faz de tudo. Até tem um né? detalhe, como ele é único, a gente não sabe Não como ele vai sabe, evoluir. exatamente. Você me perguntar como é que ele vai evoluir, Ninguém ele não sabe. Ele não sabe. Aí eu precisaria... Não dá pra ter nenhuma estimativa por causa da falta? Não, nada. Vai comparar com o quê, né? Não tem, ele é único. Esse geneticista, ele falou que eu precisaria fazer uma metilação genética. O que é isso? Uma metilação genética é pegar ali onde ele tem a perda, né, doutor? E fazer a metilação para saber se aquele gene que o meu filho... O total que ele A lacuna perdeu que ficou ali. se é ela... Se realmente ela é a causadora de todos os problemas que ele apresenta dessas características, ela pode ser ou não patológica, ou pode ser apenas da epilepsia. A epilepsia causou atraso no desenvolvimento, entendeu? Só que a metilação genética ela é muito cara. Aí eu teria que fazer exoma. Muita cara quanto? Quanto tá? A metilação, uns 10, 12 mil. Mas eu teria que fazer, além disso, eu preciso levar o meu exoma, que é o estudo total, né, do DNA, seu né? DNA. Seu marido. Meu marido e do meu filho. Então eu tenho que levar 4 coisas para eles conseguirem estudar. Só que assim, o que a gente pensa? Agora a gente não tem esse dinheiro. Mas se você não Não, isso sem conseguiria... garantia, Mas você não né? conseguiria fazer uma Convênio, parceria não, com mas a igual- USP? Eu já tentei. Com a pesquisa? Eu já tentei com a USP. Uma pessoa falou pra mim que conseguiria me colocar lá no estudo na USP. Na USP tem. E eu fiquei lá esperando, Faz e ligo pra sentido todo pra mim. mundo, e ligo, e a pessoa não tá me dando atenção. Então o que eu pensei? Se eu for ficar pensando nisso, focada, o que vai mudar na minha vida? Meu filho já tem isso, é fato. Não. Então eu tenho que Faz sentido. perder tempo com o tratamento, com o tratamento, sintoma e o exatamente. tratamento. Eu quero ver meu filho feliz. Se ele andar, ótimo. Se ele não andar, ótimo também. Se ele comer, ótimo. Se ele não comer, Você Mas sente ele ele já tá mais andando. feliz hoje? o quê? Você sente ele feliz? Ele é muito. Hoje, depois que ele começou o tratamento da epilepsia, ele é muito feliz. Tá. Porque ele tem tem uma desorganização cerebral. Então você imagina uma criança recém-nascida que acabou de chegar no mundo com uma desorganização no cérebro. Meu filho não sabia o que era luz, o que era o som. Como o autista não tem problema com luz, com som, com textura, Que com gente incômodo falando. disso, é. Então você imagina tudo isso na cabeça de um recém-nascido. E isso fazia com que ele ficasse nervoso. Não era uma dor de fato, mas era essa desorganização Era uma consequência, né? que deixava ele muito confuso. Ele não sabia para que ele tinha que mamar, qual movimento ele tinha que fazer para mamar. Ele não tinha essa consciência. E hoje, depois de ler muito, de estudar muito, hoje eu entendo todos os problemas que ele passou. E aí, vamos entrar na parte do canabidiol. Aí, depois que eu descobri tudo isso, a gente conseguiu por um tempo deixar o meu filho com o Gardenal até 1 ano de idade. Mas como ele estava apresentando, a gente colocou ele na terapia com 4 meses, ele fez um monte de terapias, a gente percebeu que ele tinha potencial de desenvolver mais. Só que o Gardenal, infelizmente, ele é uma medicação muito boa, só que ele dá uma travada no desenvolvimento. Segura. Ele deixa a pessoa muito, como que eu posso falar? Lenta. Lesada, lenta. Letárgica, Exatamente. Viu como eu sou esperto? Tá bem E aí gatilho. as convulsões, a gente tirou o Gardenal. Vamos ver como ele fica, porque ele tava 1 ano sem crise. E aí que os nossos problemas começaram. Quando tirou. Aí começou, voltou. Tudo que é aquilo que eu tinha passado dele dos 3 meses aos 5, voltaram. Só que voltaram diferente. Aí a convulsão dele, como o cérebro dele começou a ficar um pouco mais maduro, o tipo de crise de convulsão dele mudou. Então antes ele tinha uma crise que chama... Como que é, doutor? É um lado só, esqueci. Não. Hoje ele tem a multifocal.
Era um lado só do cérebro E dele. era parcial. Era uma crise parcial, agora depois ficou generalizada. Ficou multifocal, que seria a crise generalizada. Ela pega os dois lados do cérebro. Por que tirou o Gardenal? Porque ele precisava evoluir. Mas quem tirou? A neuro. Mas por pedido olha só, por pedido das fisioterapeutas. Por pedido das fisioterapeutas, exatamente. Olha como que é. As fisioterapeutas... Queriam o lado dela. Elas queriam ele movimentando. Isso. As fisioterapeutas... É um negócio assim então. que eu acho que muitas outras mães devem sofrer. Claro. Porque as fisioterapeutas ficam lá te acelerando. Mãe, vamos mudar o horário do medicamento. Deixa dormir, não deixa dormir. Só que quem aguenta lá em casa, quem aguenta a crise, sou eu. Então, muitas vezes eu brigo com muitas das terapeutas, eu tenho que sair de clínica porque as terapeutas querem entrar em contato com o neurologista, querem se envolver. Desculpa, onde não devem se envolver. É um negócio entre mãe e médico. Foi aí que meu filho começou a ter essas crises feias, crises assim, tipo 12 crises no dia. Putz. Ele não podia olhar pra luz. Meu filho não podia olhar pra luz e as crises dele eram crises demoradas, eram de 10 a 12 minutos parado. Faz a conta, bicho. 10 a 12 minutos, 120 minutos, 2 horas. 44. Exatamente. 2 horas por dia de crise. Às vezes eu chegava, deixava uma filha na escola, deixava outra na escola, dava almoço, vou pra terapia. Chegava na terapia, pisava na terapia, crise. O que acontece a hora que ele tem crise? Sono. O que acontece com a físio? Camilinha lá pagando R$220 pra ele ficar levando massagem, pra ela falar que não fez nada. Você entende? Então, pra mim, ela era muito frustrante. Gente, como que meu filho vai desenvolver? Se ele faz dormindo. Entendeu? Ele não vai desenvolver. E aí, eu já tava ficando desesperada. Aí tem uma neurologista aqui em Santo André que já tinha falado pra mim sobre a possibilidade do uso do canabidiol. Só que ela falou, ele ainda é muito pequeno. Ele ainda tem 1 ano e 2 meses. E eu não conheço ainda ninguém que tenha usado tão cedo. Eu não sei se o doutor conhece. Mas não tinha assim aqui no ABC, pelo menos alguém que falasse, vai lá com aquele doutor, que ele prescreve para crianças de 1 ano. Vai lá e tenha uma, né? E nisso, eu levei ele mais uma neurologista com especialização do sírio-libanês. E eu indo pros lugares, vamos lá, alguém vai achar uma medicação alopática aqui. Aí ele já tomava 2. No pico. Aquela que já chegou no nível sérico ali que não dá pra aumentar. Falei, gente, agora? Mãe, nós vamos ter que administrar outro alopático. 3. Falei, gente, coitadinho, Clobazam, que é o Rivotril, não é? Não, Clobazam é o Frisium. É o Frisium. Urbanil. Ele é parecido, né, com o Rivotril? Ele é da mesma família, mas é também. Então você imagina, meu filho, como que vai desenvolver? E aquilo... Gente, sério. E aquilo me consumindo. Aí a doutora Camila me chamou, falou, vem aqui, que passou um representante, ele falou que é seguro, vem aqui e tal. Aí ela me deu uma amostra grátis, ela falou, deixa na sua casa. Deixa ali, vamos aumentar um pouquinho a dose dos 2 que ele tá tomando e tal. E nisso, eu fiz um eletroencefalograma nele. E o eletroencefalograma dele veio muito ruim. Ela falou que veio parecido com uma ipsarritmia. A ipsarritmia... Deixa eu perguntar agora. Ela é uma das crises... Explica pra nós, ela doutor. é uma das desorganizações cerebrais, a pior que tem pra uma criança. Explica pra nós. Quando a gente tem essas síndromes, Lennox-Gastaut, essas síndromes de epilepsias infantis, pode ter esse ritmo completamente desorganizado, que é a ipsarritmia. Você não consegue nem enxergar. Porque a gente tem ondas. ritmos, né? Onda alfa, beta, delta. Você não consegue enxergar, não Nada. tem um padrão. É uma bagunça geral. um padrão. E isso E reflete isso é dentro do pensamento, o que tá refletindo dentro do cérebro da Do pessoa. ponto de vista clínico, assim, ou tem a manifestação motor, ou tem perda de consciência, não consegue ter uma... Não consegue nem saber o que acontece, porque Isso, apaga. Isso, Caralho. durante, né? Esses casos, às vezes, só internando. Mas isso aí foi durante uma crise ou não? Então... Sem crise. Não, Esse eletro ele fez... O que acontece? A gente só vai aprendendo de acordo com o que a gente vai vivendo, né? Então, eu não sabia. Quando a criança ela tem uma epilepsia, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer dor é gatilho de crise. O que é? Entendeu? O meu filho, ele tava resfriado.
E eu jamais ia imaginar que quando ele tinha excessos de crise, era porque ele estava com algum problema. E aí eu levei ele, foi bom, né? Porque a doutora fala que é muito melhor você levar ele resfriado pra já ver como tá a organização cerebral dele do que levar ele bem e não pegar a onda. Só que aí ela falou, olha, provavelmente ele tem uma síndrome epilética. Aí já não é mais uma epilepsia comum. A síndrome epilética é o que ele falou, que é a síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, tem várias síndromes, West, muitas síndromes que são muito ruins. E isso pra mim já me deixou depressiva. Qual que é a diferença, doutora, entre uma síndrome epilética e uma epilepsia? Me ajuda. Porque tem aí outros sintomas neurológicos associados, né? Tem o retardo de desenvolvimento motor. Então eu posso ter epilepsia e manter Tem uma vida normal, Vida normal, pode, normal. Não, vida normal. Tem muita gente que tem, por exemplo, o Pedro Scooby do Big Brother. Ali eu acho que ele ainda nem fez exames, nada, mas pra mim, mãe de uma criança que tem crises de ausência, aquilo pra mim é uma ausência de fato. Aquilo não é o uso da canabidiol. De canabidiol. Canabidiol recreativo. Tem alguma Não. coisa extra. Ali ele fica mesmo, ele tem uma ausência e volta. Eu tenho uma cunhada minha que ela tem crise de ausência mesmo, que o médico fala pra ela que é a mesma coisa, é o mesmo desgaste cerebral que a epilepsia, que é uma crise epilética. Então ela tá lá, de repente ela... E trava. Isso, é isso mesmo? É o Isso seu... mesmo. Sai Meu fora filho do ar. também. Desliga. É o boot. Desliga. É o boot. Desliga. Seu filho é assim, ele Desliga. não... Desliga, Não, doutor. então, meu filho já passou por diversos. Então, ele já teve aquela do enrijecimento dos membros superiores. Que é a tônica. Ele já teve todas. Ele todas. já teve de Todas. mexer os braços. Tônica, essa daí Teve a é... tônica, a tônico-clônica, Clônica. a parcial, Isso. a ausência. Isso. Então ele tem... Viu? Com desenho fica muito melhor. Ficou muito mais fácil agora. Obrigado, né? doutor. Agora ficou mais a gente fácil. entender. É. Beleza. Entendeu? brisa. E aí, gente. E a tônica, que aí... Então, então eu vou chegar aí. Essa pra mim, o meu Foi a marido. pior, né? O meu tipo um marido. desmaio, Não, assim. mano, o meu marido, ele chamou a Apaga. ambulância. Olha Clássico, só. clássico. Então, olha. Parece uma Maria morte. Desliga. É. Não, é assim, ó. Olha só. Deus do céu. Presta Quando atenção. desconecta o Olha, cérebro não, do olha, sistema olha que nervoso do terror. corpo. Aí, ninguém conseguia tal. Aí eu levou pra essa médica do Sírio. A médica do Sírio, por telefone, ela falou assim: Camila, eu vi o eletro. Cannabis, tem cannabis aí na sua casa? Agora. Doutora! E o cannabis? Gente, olha, eu vou ter que falar pra vocês como tava o meu cannabis. Ela me deu e ele tava do lado de Nossa Senhora. Porque a Nossa Senhora tava benzendo aquilo. Porque eu morria de medo de dar aquilo e deixar o meu filho com lesado, paz e amor. Não sei, tudo que a gente vê aí... Preconceito carregado. Exatamente, você entendeu? Só que eu falei, se isso aqui for pra salvar a vida do meu filho, eu não quero Aqui. nem saber. Só que ficou parado, eu vendo meu filho ter crises, e eu poderia ter falado, eu quero entrar agora, mas não, eu tive medo. Porque pra mim era algo desconhecido, não tinha nem na internet nada sobre crianças que tomavam. Então, pra mim, aquilo, é sério, era surreal eu dar um canabidiol pro meu filho de 1 ano e meio. E sua mãe falou que não deveria usar. Também, entendeu? Todo mundo com Todo medo. mundo fala que não tem que usar. pode Entendeu? Mas eu e o meu marido, Achando que o moleque ia filmar. a gente já tinha pegado alguns depoimentos de adultos com Parkinson que tiveram um bom retorno. Então, assim, a gente já estava preparado para uma hora e foi a hora. Eu dei rezando, rezei tudo que vocês possam imaginar, eu rezei. Fui lá, dei uma gotinha, ficou bem, 2 gotinhas, bem. Uma semana, o meu filho era outra criança. Tipo, não tinha mais crise. Ele tava tendo, eu ia no cabeleireiro, eu chegava com meu filho no cabeleireiro, ele olhava isso aqui pra ele, se ele chegasse assim, ó, olhasse, parou. Era a lua Crise, não, ou ele tinha ausência. Tá, é uma das uma das gatilho, isso era o dele. gatilho. Era, isso. Galinha pintadinha que ele amava, ficava na frente da TV, crise. Luz, você tá na rua dirigindo, no carro, olhava túnel, pra uma coisa assim. crise, tudo crise. Uma semana. Cadê? Inclusive, uma pergunta, doutor. Eu Cadê? percebi... Meu filho parou de comer por causa dessas crises.
Eu odeio a epilepsia. Meu filho comia, ele tava com a comida dentro da boca dele. Tá, engasga, né? Aí o gatilho dele tava sendo os dentes nascendo, a dor no dente. A comida batia no dente, ele convulsionava 20 minutos com a comida na boca. Comida na boca. Eu passei a não dar mais comida. Até passar isso, eu passei a suplementar ele. E foi aí que meu filho parou de comer. Eu tenho uma pergunta sobre isso, porque o que eu percebi que eu gosto de jogar videogame, assistir série e tal. E de uns tempos pra cá, uns 2 anos pra cá, todas as séries e jogos que tem, que eles chamam de efeitos estroboscópicos, acho que é assim que eles chamam. aviso. Tem aviso. Do quê? Se você é epilético, você não pode jogar esse jogo. É por causa, deve ser do excesso do luz. barulho. É o estímulo luminoso. Isso luz. tem. Então, o que ela tá Muito. falando tem uma total conexão com isso, né? É, o Você cara- tá assistindo o Foi negócio. O cara jogando mora sozinho, Acho que foi de alguns anos madrugada. atrás que começou. Teve Foi, até uns umas 2, 3 reportagens, anos. 2, 3 anos atrás, teve reportagem de pessoas que tinham crises convulsivas Crises jogando. Deus me livre. Então teve aviso, porque realmente tem. Como os jogos ficaram muito Realistas e interativos, muito- realistas, tem explosões, aí o cara começava a ver brilho e convulsionava. O que acontece no cérebro quando você vê esses É um flashes? estímulo, é um gatilho de Ele é epilepsia. enganado. Ele é enganado. Aquilo ali pra ele é real. Não, é a Deve luz ser a mesmo. luz. É o- a luz mesmo. É o nervo óptico, só A o- luz né? é um estímulo. Tudo que é desconfortável, entre aspas, para o cérebro é um gatilho. Então, dor, jejum prolongado, estímulo luminoso, sons muito, Falta de muito sono. altos. Falta de sono, dor, né? Quem contou uma história sobre falta de sono foi o Paulo Musi, o médico lá dos Maromba. Sim, Ele falou sim, que ele sim. teve umas crises de ausência fodida por causa de falta de sono. Fica Ausência sem de dormir. sono. É. Mas isso do canabidiol, na verdade, começaram justamente com as crianças epiléticas. Sim. Né? O uso aqui no Brasil foi a primeira indicação que a gente teve, tinha até a associação Abrace que fazia no início, porque para as outras patologias vieram só depois, né? Pelo menos aqui no Brasil. Sim. Quando você E essas- tava... A epilepsia foi foco. a Ela entrada. tava Foi a contando entrada. sobre a... Agora, sobre a- Tinha essas síndromes epiléticas, tem relatos dramáticos que tem dela, Lennox-Gastaut, West. que 40 que às convulsões vezes por dia, E aí, 50. com o CBD, no mínimo intercala. Aumenta o intervalo. Não, às vezes No ficava mínimo livre da intervalo, crise. é. Tinha crianças Ah, que às tá. vezes o hospital chegava pra mãe, ó, é melhor você não levar, deixa aqui no hospital. Deixa aqui, porque é tanto frequente, não, deixa não aqui. vale nem a pena você levar pra cá, deixa seu É. filho aqui. Uma E pergunta. aí, Usou com canabidiol. o CBD, É, que Quando nem o ela tava Valentim. contando da história, ela falou da administração para crianças de 1 ano e meio, o doutor ia falar um negócio. Mas Já ela tem tava... os estudos? Como é que Sim, tá? Hoje tem, Me já conta. tem doutor. estudos. Ai, graças a Deus. É a questão da segurança. A gente não tinha segurança. Né? Para criança lactente, ainda é muito duvidoso. Até porque a gente tem outras drogas mais estudadas e mais, entre aspas, Seguras. E né? Aham. A gente está aprendendo ainda sobre o uso do canabidiol nessa faixa etária, mas crianças com uma idade um pouco maior já se tem uma segurança em usar, né? Eu vejo, né? Eu trabalho com embalagem, então eu vejo nas embalagens importadas que eles dão um alerta com relação a lactantes e grávidas. Exatamente, porque é um público que não está nos estudos. É. A gente não A tem transmissão estudo. disso pelo leite. Então não em é crianças recém-nascidas. Como é que você faz um estudo? Como é que você ainda como é que você tem a ainda está resposta? estudando, É. ainda, né? Então é complicado você fazer isso pelo lactante. Pelo que eu entendo, e aí me corrija, por favor, se eu estiver errado, as pessoas têm um sistema endocannabinoide lá e meio que a gente equilibra a quantidade de canabinoides dentro do organismo e isso que faz com que a pessoa melhore, certo? Essa é a linha. Beleza. Quando a gente está falando de crianças, elas têm uma idade que essas pessoas desenvolvem o sistema, que as pessoas desenvolvem o endocannabinoide ou elas têm desde que nasce? Não, a gente já tem o sistema canabinoide. Desde que nasce. A gente já é um sistema. Desde a década, acho que 70, 80, que eles descobriram esse sistema. Só que aí eles começaram a estudar por causa dos efeitos da cannabis neste sistema. A gente tem canabinoides endógenos, que eles chamam, né? E aí esses exógenos, que seriam Os os externos. produtos derivados da cannabis, estimulam esses receptores. Mas estimulando esses receptores, muitos receptores que causam epilepsia ou que evitam epilepsia também são estimulados pela cannabis, entendeu? Então, seria muitos receptores, GABA, NMDA, que são receptores relacionados com a origem da epilepsia, o cannabis ele consegue
equilibrar esses receptores um pouco, assim. vai Como segurando. qualquer droga antiepilética, como Sim. o fenobarbital, como o Ele levetiracetam. segura lá. Funciona como uma droga antiepilética. Só que, além disso, é antidepressivo. Então, talvez por isso que, às vezes, a criança fica um pouco mais animada. Ele é um antidepressivo também. Sim. Ah, que bom. A alimentação, Alimentação, melhora a dependendo do alimentação, tipo de melhora óleo, o pode sono, melhorar então vai diminuindo os gatilhos. Ele age em famosa vários larica, é isso? receptores. Não, Essa é a famosa Meu larica. filho não tem como. estamos falando de CBD. Ele toma o leite Não de THC. Ah, que ele entendi, dá a Dá um pouquinho de falta anorexia. de anorexia. É. E quando eu comecei o Cannabidiol, eu tava na esperança que ele fosse ter mais fome. Entendeu? Deu certo? que o que dá fome... Não, pra fome. É o THC. É porque É o ele. THC. É o THC, mas não é? o que ele toma pode. tem 0,05. É que- pouco. Ó, bem pouquinho, É não que o vai. THC... E ele não pode usar. O THC, o THC dá a famosa larica. É, o THC... É, mas para paciente epilético ele é mais complicado. É. Aí O não- THC esquizofrenia, complicado. bipolaridade, esses não podem ter o THC. Então, peraí, doutor, ajuda nós aqui, velho. Eu tô perdidinho nessa conversa, Não, juro você por tá Deus. evoluindo muito. Rapaz, nessa conversa aqui eu tô Não, perdidinho. hoje a gente tá levando um baile. Vamos lá. aqui. Vamos lá. Estamos aprendendo Canabidiol muito. e THC. Isso. Lembra? Aula 1. O que cada um deles ajuda? Canabidiol, Conta pra nós. lembra? Tá. Canabidiol age no receptor CB1 e CB2. CB2. Tá? Que ajuda Aí em... CB1 é aquele que tem alguma expressividade cerebral, que aí é antioxidante, ansiolítico, ajuda naqueles receptores da epilepsia. E o CB2 são das células imunes, que aí é astrócito, glia, seria como um anti-inflamatório, um neuromodulador. Neuroinhibidores, né? Aí o THC é psicoativo. Tá. Esse aí já causa um estímulo, é esse que dá a brisa. Esse ou- altera altera Mas sua tem- percepção. Não, Mas tem que ter um pouquinho, né, doutor? Equilibrado, porque, por exemplo, uma criança tomar só o. Não dá Então, mais sono? Sempre vai estar equilibrado. É, Na natureza é. sempre vai estar equilibrado. Existem óleos Eles vão pra isolados, todos. mas assim, quando a gente fala dos canabinoides, a gente sempre tem a questão que duas moléculas é sempre melhor do que uma no resultado clínico final. Vamos colocar assim. Entendi. Então, por exemplo, usar só o canabidiol, sim, eu vou ter esse resultado de controle, só que eu vou ter que usar uma dose maior. Entendi. Se eu colocar um THC. pouquinho de THC. THC, eu vou ter que usar uma dose menor de canabidiol e às vezes o resultado clínico é o mesmo. Mas o THC impacta em outras partes cerebrais. Então, pelo que você tava falando, por exemplo, o THC é muito bom pra... Para melhorar o humor, Tá. Ansiedade. ansiedade, estabilizar e o o seu CBD humor. aí estabiliza essa parte motora, que nem você falou do... Ele tira a aquela... ansiedade. Então, age mais no sistema nervoso central, o CBD. Isso. O CBD ele age no sistema central, mas o mais psicoativo, que tem mais ação de alteração de humor, é o THC. Então, beleza. Então, entendi. Então, CBD, sistema nervoso central, THC, cérebro, química Isso, cerebral. Isso. Tá vendo? Olha Eu aí, sou tão burro assim. Tá melhorando. Tá tá melhorando. falando. Agora tá claro. É que deu uma bagunçada braba aqui. E aí, claro, dependendo do tipo... Aí que vem a magia da formulação. Como é que você vai fazer esse óleo? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 25 de THC. Você consegue isolar... Você escolheu a plantinha, porque a gente falou muito sobre modificação genética. A genética da plantinha, você vai escolher uma de baixo THC, aí você vai fazer a combinação. Mas ainda que você tenha uma de alto THC, na hora de fazer o óleo, você consegue isolar quimicamente? Conseguir, consegue. Isso a gente já discutiu Ah, no é outro. verdade, Conseguir já se falou consegue, sobre mas o custo para custo fazer é É muito isso altíssimo. é altíssimo. Então é melhor você trabalhar a semente do que fazer o Você refino trabalha da... o tipo de cannabis, por exemplo. Tem a cannabis índica, que aí você tem mais só CBD. E tem a cannabis sativa, que aí você tem mais THC. Que são plantas diferentes, na verdade. Elas são da Gêneros, mesma família, mas elas são diferentes. Priminhas. Sim. A índica ela é mais baixinha. Ó, o cara, né? Já dando as dicas. É a mais baixinha. Ela é mais baixinha. É a mais né? baixinha. Planta, a folha é mais Aí que larga, tem mais THC. tem mais CBD. E a cannabis então eu não sativa é quero aquela essa. mais alta, tipo um arbusto, ela tem uma flor, que é de onde você tira o THC, ela tem uma cor azulada. É essa assim. que eu quero. É essa que Não, você é quer. brincadeira, gente. E Que aí bobagem. é essa que tem mais THC, porque você tira da flor, né? Ah, eu fiz uma pergunta aqui no outro papo que a gente teve que ninguém soube me responder exatamente. Você vai saber. Quanto de THC no mínimo pra ter a brisa? Miligramas? Não, é percentual em peso. O 0,3% tá é falando o limite nacional de massa seca. Pra dar... Vamos lá, dose segura e quando é que a coisa começa a ficar ruim com THC? É isso. Pronto.
Dose segura, você pode ir até uns 10 miligramas de THC. Nossa, A partir de 10 miligramas de THC começa a dar problema. O que é problema? Começa- Psicose. Mas isso aí, agitação percentual de massa psicomotora. seca daria mais ou menos quanto? 4%? 5%? Do óleo? Não, de De peso corporal? peso. Não, porque a gente fala assim, você está comprando lá um produto 0,3%. de 0,3% de massa seca. 5%, 10%, não? Não, 10 o miligramas óleo. é quanto em... O óleo? Teria que ser um óleo com 25% para dar problema. Pra dar problema, mas, problema. mas aí você tá falando de problema psicose, coisas... Não, tem os tá. efeitos deletérios do THC, vamos colocar Então, assim. por exemplo, Pra vamos chapar. dizer Pronto, que... vou fazer pra linguar. Pra essa chapar é é- acima é- de 25. Qual é o mínimo que tem que ter pra pessoa não ter uma brisa, mesmo que seja leve? 0,3. Zero. Não, Dois. Vamos falar assim, coisas... Quando a gente fala do THC, você tem uma janela terapêutica dessa medicação. Tá. Uma miligramagem dia. A gente vai mais aí pro quanto de É, miligrama e aí dia pega com a gente tem que você fazer pode essa usar. Aí teria que relação, fazer a conta. a relação. Porque mesmo o óleo com 0,3 tem THC. Aí você tem que calcular quanto de THC você está dando por gotinha. Aí Tá. você calcula por... Mas de regra, até uns 10 miligramas é relativamente seguro usar o THC. Acima disso começa a dar problemas. Porque o problema é que começa a dar psicose, alteração de humor, comportamento, alucinações. Tá. Tu entendeu? Entendi. Até 10 Não é chegou no relativamente THC ainda. seguro. Mas, não, Eu, já, por já exemplo, entendi. agora eu... É que ele tá indo muito médico, eu tô indo mais no brisa. Você No quer brisa É mais louca. no brisa. Tô indo mais no brisa É, louca. Eu tô na cabeça mas mais eu de 5 a entendi. 10%. 5 a 10% é um negócio esquisito. Por exemplo, se tu tá falando de planta, É. aí é outra coisa. Aí, cannabis sativa aí depende. Porque mesmo na cannabis, eu acho que ela tem uns... Eu acho que a flor, eu acho que tem uns 60%, 70% de THC. Porra! Dependendo Desculpa, do tipo de planta que você Quebrou. escolhe. o bagulho, não- Deu Gente, ruim. desculpa, deu ruim meu celular. Não, tudo Ele bem. fica fazendo ping, Relaxa, e aí minhas filhas estão me mandando foto que tá indo a pé no Burger King, ela nem sabe atravessar a rua direito, ela tá indo, eu tô tentando ajudar. Relaxa. Tá tudo certo. A gente já sabia que a sua agenda tava corrida. Não, tudo bem. Eu tava perguntando mais assim. Qual é mas eu entendi. A ideia médica é que assim. Não importa quanto tem em percentual, importa peso corporal Miligrama por dia. miligramagem. Miligrama dia que eu tô Que é o eu que tô funciona dando. pra tudo. Isso. Não adianta. Quantos miligramas dias eu tô dando? A dose universal de óleo vai Agora, trabalhar no claro, miligrama. é o óleo com 0,3, baixíssima quantidade de THC, vai ter, sei lá, 0,006 de THC por gota, né? Miligrama por miligrama. Miligrama, gota. Então é muito pouco. Ah, vai ser. Tá, entendi. eles vão pegar um óleo com Entendi. 20 Tipo, transforma meu o filho ele percentual. não toma 0,3, ele toma um mínimo do mínimo, que são Exato. 22 gotas. O 0,3 vai ser dividido... 22 gotas? 22 gotas de Seu manhã filho toma? e 22 à noite. Então Nossa, toma mas 40 é gotas. bastante, né? Porque eu já vi relatos de gente que toma tipo 4. Mas eu acho que o laboratório que ele faz, eu acho que a concentração, ela é mais fraca. A gente fala da eu verdade, acho, essa não questão sei. de novo, a questão é miligrama. Exatamente, a dose. Né? Aí vai a comodidade de como vai ser administrado isso, né? Tem óleo de 500 miligramas por frasco, tem óleo de 1.000 miligramas, Dele é de 1.500, 1.500. 6.000, É. né? Então, peraí. As 1.500 contas- miligramas por mil frasco. miligramas. Vou fazer uma conta E o de, THC 0,03. conta de padeiro aqui. Conta de Não, padeiro. 0,05. 0,05. 0,5. Conta de padeiro. Então, 1.500 Miligrama. miligramas de Miligrama. CBD por frasco. É isso? Aí o Quantas doutor que é o- gotas tem aqui, mais ou ó. menos por frasco? Quantas Quantas gotas? gotas dá, mais De ou 1.000 a 1.100 gotas. Tá, vamos por 1.100. Então, você tá falando que ele tem 1,36 miligramas por gota. Por gota. É Tá, isso. vezes 22. Ele toma 30 miligramas de CBD por gota. Quanto Não, pesa? Não, 30 dose. miligramas por dose. 12. Quanto Por pesa dose. seu filho? 12 quilos. Então, mas aí Tratamento por específico. exemplo, tratamento de epilepsia com CBD, É maior, né, a dose? você tem segurança em usar o CBD, por exemplo. Os artigos que falam de epilepsia com CBD são doses altas mesmo, é 300 miligramas, 400, As crises 600 dele eram bem... miligramas, Mas- e é seguro. Mas isso não é baseado em peso corporal?
também peso Por corporal, exemplo, eu mas em tenho resposta 90 clínica. quilos. A minha diferença pro filho dela, eu tenho 8 vezes o peso do filho Eu ia tomar dela. uma Big Coke. Não é bem relacionado ao só o peso corporal. É melhor comer, é o foi. número de receptores estimulados por aquela dose. Então não é só peso corporal definido. muda. Tanto que é o que você falou, muitos colegas às vezes quando iniciam a sua trajetória no cannabis, às vezes fica receoso, usa 4, Não, outras o Tim começou com 2. que é pouca miligramagem. 2, aí ele fala, você toma 2, espera No 2 outro dia, dias, 4, 2 dias mais 2. depois mais 2, E aí o que é o lema ali? Tem que zerar. E agora você Vai já tá subindo. com 44 gotas, né? Até Então, zerar. Até zerar. já Aí ele vai poderia ter engordar, vai crescer iniciado. e eu poderia, né? 1.500 Depois dividido por aumentar um 44. pouco. Não necessariamente. Não, fica por quanto tempo, doutor? Não é por engordar e crescer. No caso dele, vai sempre usar canabidiol. Não, sim. A rampa Mas, de- por de exemplo, mudança de dose? ele toma Keppra e Tegreton. De acordo com que ele aumenta o peso falando uns nomes e cresce, eu vou entendi, aumentar mano. fazendo Pode o nível ajustar. sério. Eu Isso. faço o exame de nível leve sério. queracetâneo, Isso. E aumenta. E o Aumenta. canabidiol? Canabidiol pela resposta clínica. É só pela resposta. Se, tipo, aumentar alguma crise, tiver mais escapes, eu vou aumentar uma Você já Aí você tentou pode tirar aumentar. os outros... Quando você começou Tá. a dar canabidiol, você tentou tirar os outros Então, eu medicamentos? vou contar pra vocês o que Lá vai ele de aconteceu. novo. Vocês têm coragem, hein? Coragem, hein? Ainda com algo Porra, desconhecido, né? Vou falar, eu tive uma crise de ansiedade e tomei um remédio que não podia beber bebida alcoólica. Ai, não, você ficou super potente E aí, com a medicação. e aí ia ter um lance, com medo uma dessa festa história. e tal. E eu falei pra minha médica, falei, olha, eu vou deixar de tomar na sexta, porque eu vou chapar na cachaça no sábado. Nossa. Justo, No justo. domingo, na segunda, eu volto. Ela falou, igual você tem coragem. Poucos pacientes abrem mão de um medicamento de ansiedade pra encher a cara. Sim. Eu não sei se você é louco Ah, eu conheço gente ou que se você é joga corajoso. fora, não toma. Porque ela falou assim, não, só não toma. Porque fazer os dois vai ser uma merda. Agora, pra você voltar ao teu corpo, depois vai ser problema. Essa minha cunhada que eu falei que tem crise de ausência, ela tava tomando... Não era guarda, Idantal. Dental. E ela tomou vinho. Nossa, e aí? Boa. Ela teve uma... Ela morreu sem morrer. Ai, Toff. que Aí horror. foi- Deitou no chutou, sofá e ficou desligou tipo a tomada. 12 horas, desligou da tomada, foi isso. Ela Desligou da tomada. entrou naquela ausência longa, né? Que é o... Tipo uma catarse, assim, um negócio horroroso. desligou da tomada. Ela entrou em... Como Corajosa. chama, doutor? Estado de mal. Estado de mal epilético. Como é que é isso? Me explica. Estado de mal epilético. Como um coma, Hoje em né? dia a gente já considera que crise, por isso que a neuro dela falou, durou mais do que 10 minutos uma crise, seja motor, aquelas todas. Não vou fazer de novo, né? Não vou fazer de novo. Por favor. Aí Vai você- ficar legal. É, não, A gente não, vai fazer um corte. Vamos fazer várias vezes. Não, faz um corte. Faz um reels. não. Faz um reels dele. Vamos fazer uma dancinha. Gostei, adorei. Mas vai viralizar. Melhor não. Adorei. Deixar Eu explico. Tá. durar Beleza, mais que 10 então. minutos, aí você já considera como Mal epilético. uma crise com alto risco de entrar em estado de mal epilético, que é uma crise que não contínua. É uma crise que pode... Contínua. Tipo um coma, E aí, se né? você não recupera a sua consciência, você não recupera a consciência. Perdeu a consciência durante a crise, não recupera a consciência. Ela foi pro hospital, ela ficou 2 dias internada. Eu conheço gente que já ficou em mal epilético por 2, 3 dias. Sim. Aí tem que internado, entubar sedado, tudo, São situações muito E aí é a mistura realmente do remédio com o álcool. No caso dela, né? Foi, mas Na tem verdade, outros casos que não. Pode ter cortado a eficácia do Idantal e ainda estimulado com álcool. Com né? álcool. Aliás, eu não entendo essa questão. Todo paciente pergunta: eu posso beber enquanto estou tomando remédio? Meu Deus. Mas não tá na bula, cara. Não tá escrito lá. Ingerir bebida alcoólica. Perigoso, Não né? pode beber de jeito nenhum. Esses remédios psicoativos, eles não podem beber. Não pode ter álcool junto. Não. Fica falando que é concomitante, aí eu bebo. Aí eu mesmo, né? Eu não vou concomitar nada. Que é, no final das contas, que quer queira, quer não, o álcool É um estimulante. É um estimulante. Não, nem é isso que eu falava. O álcool, ele é uma ferramenta de social, quer queira, quer não. A gente acaba bebendo, as pessoas bebem naturalmente, pouco, enfim. Ele é. Então, uma pessoa que tem um transtorno desse tipo, ele vai tá condenado, tá fadado a vida inteira, nunca beber álcool. Não, eu acho que a questão é o beber com moderação, né?
Então você tá falando, não pode chapar geral. Uma exatamente. tacinha, Vou tomar uma uma taça de vinho. latinha. Tudo bem, não vai ter problema. Vou tomar uma garrafa de vinho. Vai dar problema. Vai dar merda. Vai dar problema. Vou tomar um copo de cerveja. Tudo bem. Vou tomar 5 caixa. Vai engradado. dar Vai uma- dar problema. Como tudo, né? Se você exagerar, vai dar É, a problema. diferença entre O a... CBD vai ter problema com. Não com vai bebida? ter problema. Não. Pode tomar o CBD. CBD né? com bebida não tem problema. Obrigado. Finalmente. Valeu, merda. Finalmente uma boa notícia. Porra. Da hora. Mas e é aquele negócio, a gente fica muito com muita informação e a mídia social, ela ajudou de um lado, mas ela atrapalha de outro, porque tem muita informação também truncada, né? Assim, do que pode, do que não pode, de como, como é que a pessoa, nós aqui vamos descobrir quando uma pesquisa é séria. Eu vou Onde te dar a a gente vai visão pesquisar? de quem está desde o início do Você, negócio, isso, né? ajuda a Desde gente. quando era preconceito, eu tinha e também muitos colegas tinham. No início a gente não falava sobre isso. Nada. Né? Às vezes vinha um paciente pedir, ou às vezes você prescrevia quando não tinha mais alternativa. Que começou assim, né? Quando não tem mais o que fazer, Não tinha mais o que Ainda fazer. continua Entra. mais ou menos Não assim. tinha mais o que fazer, olha, vou usar o canabidiol. Hoje, né, vamos lá, 5, 6 anos depois, mudou, por exemplo. Você já pode iniciar um eu não canabidiol preciso esperar junto. chegar não. no fim do Pelo túnel pra contrário, falar. Ó, Eu posso ir antes. mas do Os Valentim ensaios- eles quiseram esperar. Chegar Como numa ele... terapia complementar. Agora os ensaios clínicos que a gente tem, que agora tem ensaio clínico, antes você não tinha. Sim. Agora realmente tem ensaios clínicos. Com fase 1, sérios, fase 2, fase 3, fase completinho. 2. Sim. Tem agora estão começando a aparecer esses com duplo cego randomizado, estão começando Tá. a fazer ensaios Duplo melhores, quê? vamos lá, estudos melhores, tá bom. vamos colocar assim. Antes você tinha estudo mais de relato de caso, tipo, usei Sim. canabidiol na Amostragem síndrome única. X1, funcionou, né? Entendi. Agora não, agora já tem série de pacientes que usaram, então os estudos estão melhorando. E estudos sérios, estudando dose, qual a dose melhor, isso a gente não tinha isso. Qual dose é segura, qual dose não é, qual dose de THC é segura, qual dose não é, isso você não tinha antes. E pipocou na literatura, se você bota assim num PubMed e pesquisa os últimos 3 anos artigos de cannabis, Eu ia perguntar isso. No Pipocou. seu caso, você busca as informações idôneas, lógico. Vai num no PubMed PubMed. Aí lá vai ter a O fonte. que é um Aí você PubMed? procura O que é por- um PubMed? Tipo uma é uma base de publicação. dados de publicações. Médico. Pub de Publicações publi, científicas, tá, entendi. PubMed, né? Então a gente faz a pesquisa e ali o que tem, você filtra os artigos de boa qualidade. Tá, Né? entendi. Mas antes não tinha. 6 anos atrás não tinha. Antes era um relato. quando relato você de caso, usou o agora primeiro não. caso com um paciente que você falou que ele De era... Alzheimer. Não, Alzheimer não, de Parkinson. Parkinson. é. Você usou só o canabidiol ou você usou ele atrelado a um outro medicamento? Não, ele já estava já em tratamento tradicional. Tá. Aliás, a maioria maciça, Ele vem como coadjuvante, né? a maioria dos pacientes que eu trato, o canabidiol ele vem acrescentar alguma coisa. Tá. Eu acho que a única patologia que eu consigo tratar com única, assim, ou que eu sou corajoso, vamos colocar em tratar com único, É né? ansiedade. Não, enxaqueca. Ah, é? Enxaqueca com ansiedade funciona muito Ai, que bem. legal, bom Canabidiol. saber. Nossa. Só o canabidiol, Só ele. sem Só o a canabidiol medicação com da uma enxaqueca. uma baixa dosagem de THC. Ansiedade também é bom, mas aí tem que ter um pouquinho mais de THC para ter aquele efeito psicoativo. Também são... Mas enxaqueca foi um resultado assim muito interessante, que eu não esperava. Vocês perguntam... Pelo que eu li, era sempre assim, ele entra como coadjuvante. Ou seja, se a Isso. pessoa toma lá a sua desvenlafaxina, seja o que for, ele Sim. continua tomando e entra com É, a dose É, ó, crescente. que nem o caso do Valentim. Lembra que eu falei pra vocês? Então, eles queriam colocar o clobazam sendo mais um alopático. Aí a gente não quis, aí colocou o canabidiol. CBD. Aí você perguntou, vocês já tentaram tirar? Já. Como? Ele foi crescendo e, assim, quase 6 meses a gente não aumentou o alopático. Então, ele engordou, ele cresceu e o desmame a gente tentou fazer sem aumentar o alopático. Sim, O que deixando ele- aconteceu? Num belo dia agora, faz, sei lá, 2 meses, o meu filho ele teve uma infecção no ouvido. E para quem tem epilepsia, o sistema vestibular, né, que é o sistema do equilíbrio. que Auditivo liga e o equilíbrio. cérebro, isso.
Ele deu um pane no meu filho. Aí fui buscar as minhas filhas na escola, meu marido ficou com meu filho, a gente não sabia que ele estava nem com febre e nem com a dor de ouvido. O que ele teve? Ele teve uma das piores crises que a gente nunca tinha visto ele ter. Ele estava sentado, meu marido falou que estava assistindo televisão, de repente ele, com a cabeça no chão. Aí meu marido, eu acho que ele desequilibrou, sentou ele de novo, de novo. A crise atônica. Você falou, uma crise de Não ausência. vou fazer de novo. Desabou. É uma crise de ausência e a pessoa perde a consciência muito rápida e cai. tomba. Não. Mas fica perdendo a consciência várias vezes seguidas. 6 vezes. Meu marido achou que ele tava morrendo. Aí meu marido chamou a ambulância, mas aí ele desligou porque a doutora atendeu ele e falou pra ele, é uma crise. Como que tá a medicação? Aí meu marido, só minha esposa pode dizer. Aí eu cheguei e eu falei, a gente não fez aumento de medicação. Ela, tá aí, ele tá com uma infecção provavelmente muito forte e essa infecção desencadeou. Gatilhou lá. Aí nós aumentamos a dose e graças a Deus... Dos alopáticos. Dos alopáticos. Tá, então Do tá. canabidiol Então, eu quer dizer, aumentei uma O gota. canabidiol está subindo, tá na rampa. Eu coloquei, crescente. hoje é 22, ele tomava 21. Uma gota. E zerou, tá sem crise, zero. Mas então quer dizer, o cannabis, por enquanto, não existem indícios de que o canabidiol Sozinho. funcionaria sozinho contra uma crise dessa. Corajoso. Não, Você falou, é corajoso. ele tem coragem pra enxaqueca. É assim. O canabidiol, enxaqueca- de novo, a gente está estudando muitas coisas sobre o canabidiol e epilepsia. Tá. Né? Uma das coisas interessantes do canabidiol, que tem outras drogas antiepiléticas, tem, por exemplo, o ácido valproico, é que ele pode funcionar... Como é que é? É o Depaquene, ácido valproico. É uma droga alopática. É um remédio, Mano, ô tiozão, dá pra fazer legenda desse nome que tá Tecla SAP, né? Uma ácido tecla valproico. SAP, né? Põe legenda no vídeo. Mas o que anda se observando é que ele tem um efeito neuroprotetor. Então, por exemplo, quando você tem uma crise prolongada, que às vezes é o problema que muitas crianças têm, muitos neurônios acabam morrendo, vamos colocar nisso. E algumas drogas antiepiléticas, elas têm um efeito protetor. O que é isso? Quando você tem a crise, você não teria tanta Ele protege. morte dos neurônios. Protege, entendeu? faz uma capinha Teria uma no proteção. neurônio. O canabidiol parece ter essa capacidade, junto com algumas outras drogas antiepiléticas. Tá. Então anda se estudando muito isso. Isso que tu comentou de a gente usar quando não tem mais o que fazer, eu já ando mais no sentido contrário. Já tá começando com ele. Já começo Ai, que junto legal. com o tratamento Excelente. tradicional. Legal. Incrível. Isso foi o que mudou nos últimos 3 anos na minha prática, por exemplo, e eu acho que outros colegas também. Porque como a gente... eu noto que há diferença quando você faz o acompanhamento do paciente que usa canabidiol depois de 3 anos daquele que não usa. Por exemplo, um Alzheimer, fica mais fácil de você manejar lá na frente. Um Parkinson tem menos problemas com prolopa, com cinesia lá na frente. Então, que sim, é isso? parece... Desculpa. Prolopa é a levodopa, que é a medicação que a gente usa para rigidez no Parkinson. Tá. E a Então, outra? Qual? A outra que você falou, dizenizina. De cinesia. Vou ter que fazer dancinha de novo. Faz, por favor. Cinesina. Ô tiozão, prepara o Cinesia corte. é assim, você toma prolopa e aí você começa a ter movimentos involuntários. Ah, tá. Ah, tá. Aí a cinesina para. Fica da hora esses cortes. Corta isso aí. Você lembra que ele é faixa preta. Você Só corta pra isso aí. Só pra você recordar. Você corta isso aí. Vai ser isso. Vai ser, ó, Gostei, adorei. Você dá uma Corta te isso aí. enforcar. Então, a cinesia é isso. Você toma o prolopa e aí você começa a ter... Você fica menos movimento rígido, mas começa a fazer um movimento involuntário. Tá. E a cinesina segura. E aí, Ela... às vezes, Entendi. essas medicações ajudam a segurar. Então, isso são coisas que estão começando a aparecer na literatura mesmo. Isso que a gente vê na prática está começando a aparecer na literatura. Você vai lá no PubMed, busca lá os artigos. Realmente tem alguns benefícios. Mas ainda não se achou muito bem qual é a dose ideal, ou se o óleo tem que ter mais THC ou mais CBD. Ainda está Estão estudando. buscando ainda o ideal. Tá buscando a dosagem ideal. Deixa eu só aproveitar no link aqui. Você fala assim, eu e alguns colegas, como é que tá isso com os colegas? Assim, aqueles médicos que eram alopatas, vamos dizer, raiz, ou que não aceitam, eles estão começando a olhar, vendo o que está acontecendo nos que partiram na frente? Como é que tá? Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, eu tenho um amigo e um sócio que ele é reumatologista, né? Dr. Thiago, excelente. E ele viu eu usando, né? Uhum. E aí ele...
vou... O que tem aí pra reumatologia? É a curiosidade. É mais um curioso. Aí ele começou a estudar... Dor intensa. Fibromialgia, tem paciente com Fibromialgia, artrite reumatoide. Síndrome de Crohn. Então ele... Doença de Crohn... Doença de eu Crohn, que é uma médica doença ali, intestinal. velho. Doença de Meu Crohn, Deus. que é uma doença intestinal, foi algo interessante. Eu tenho um amigo do Atleta. jiu-jitsu, Atleta. né? Holandês, e ele tem doença de Crohn. E lá na Holanda, eles estavam já usando o canabidiol para doença de Crohn. E aí a gente estava conversando e vindo no consultório, pô, consegue para mim? Tá, se você me trouxer o artigo, a gente vê. Aí ele trouxe o artigo, eu li, tá bom, tudo bem, vamos. Melhora as crises mesmo. O que é síndrome de Crohn? Eu tava esperando você terminar Dor pra e fazer a pergunta. diarreia. Dor e diarreia direto. Intestino. Você tem Direto? Mas é o quê? Movimento involuntário? É. Não, fica inflamada a parede do intestino e aí tem diarreia. Diarreia com sangue. Que Jesus. 3, 4, 5, Gente, 6 Aí ele vezes. tem uma deficiência não visível, né, doutor? Ele é uma pessoa que pode pegar todos os preferenciais que existem. Fica irritado, Aí vai imagina. ter naquele nosso esquema do... Você querer... Se quando os caras Já soltam imaginou um num 100 Se quando quilos? os caras soltam um peidinho, não rola. Já, Já dá imaginou ruim, nos você 100 imagina quilos? isso, sem Imagina uns condições. 100 quilos. Olha os saindo. lutadores vão ter uma apertada nele. ó. Não dá, né? Não dá. Então tem que Tá, tratar. mas o engraçado é que assim, até então eu dividi CBD e THC aqui com o aval de vocês entre sistema nervoso central e química cerebral. Química cerebral. Agora já falou de outra coisa, que é intestino. Não tem nada a ver. É o sistema endocrinológico. Lembra que eu te falei que o CB1 e o CB2? O CB2 são aquelas células da imunidade. Ah, falou. E Ele tem a que ver regula com- ali. Isso, regula ali no Doutor, CB2. tem alguma a ver com a imunidade? Ele melhora mesmo a imunidade? Melhora. Porque melhora eu a vejo meu imunidade. filho com a condição que ele tem, mas eu não acho assim que ele seja. Ele tem muita otite, mas a otite dele é porque ele vai ter que colocar talvez um caninho dentro do ouvido, não tem nada a ver com imunidade. Mas eu vejo que ele tem uma. Eu Sinto que ele assim, tem sim uma imunidade boa. Até melhor que minha isso, filha do Existe meio. relato de melhora de doenças autoimunes com o canabidiol. Hoje em dia já tem artigos falando de que o canabidiol e outras moléculas, carbigirol, podem inibir o crescimento de bactérias. E na prática clínica, quando você usa, pelo menos eu que já estou usando há um tempo, por exemplo, pacientes com demência de Alzheimer, que acabam fazendo infecções urinárias de repetição, né? Começa a reduzir o número de infecções por ano, infecção urinária por ano. Que nem se Isso dá meu para filho. você observar na prática clínica também. Caralho. Se ele tem uma É. infecção, que nem ele teve Covid. Sensacional isso. Infecção, Covid e tal, tudo nele, graças a Deus, eu sinto que ele é menos potente nele. Na minha filha é até um pouco mais forte, mas nele é menos forte. E o meu marido fala, eu acho que é o canabidiol, que deve ter alguma... Atuando lá no eu acho, Em porque... teoria, sim. Entendi. Né? Não tem como comprovar. Em teoria, sim. É. Agora, deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer, que tem a ver com relatos pessoais. O meu avô tem demência senil. Ajuda também? Ajuda também. Porque demência senil pela idade, você tem uma perda normal, entre aspas, né? Que idade ele tá agora? 83. 83. Você é. tem uma perda normal, ele tem um pouco acelerado. Ele teve Não um tão problema, ele teve uma aceleração porque ele teve um AVC por trauma. Bateu a cabeça, teve um AVC. AVC. Então tem um componente do trauma junto. O médico falou assim, tá. isso é uma demência senil, É, você teria uma perda natural, mas esse Acelerou AVC por causa o do processo. trauma. Entendi. Isso. Agora ele tá doidinho da cabeça. Então, Te amo, vô. no caso, o canabidiol poderia ajudar a desacelerar um pouquinho essa perda e estabilizar o humor. Então, No sim. autismo não tem muita O comprovação, humor? né, doutor? Mas Olha, aí THC. no autismo, Aí com um THC. pouquinho de THC. Quando a gente fala... na verdade, olha... Vou levar aí que meu vô iria fumar. Vai nebulizar. Isso é muito engraçado, que às Já vezes, falou. antigamente, 5 Ué, anos pagar um atrás, kit. eu não podia falar, vamos usar um canabidiol, aí, mas que remédio é esse? É da maconha. Nossa, aí eu... Tá velho louco, tá pensando o quê? Muita oferecendo gente uma ainda não coisa sabe o que é o dessa. canabidiol e a gente tem que explicar. É Me da oferecendo maconha. uma Seu coisa filho usa dessa. maconha, usa. E agora eu chego também, para os eu pacientes da mesma faixa etária, e aí vamos usar, e ele aceita, sai dando risada, porque já não tem aquele estigma, né? Com que tinha há 5 anos atrás, né? O que é ridículo, porque provavelmente na época lá O dos não, anos 70, meu avô deve ter o fumado. ano não fumado ainda é o... O veneno de Angola,
A erva do demônio. Não, o lance do que você falou, doutor, faz todo sentido. Porque, assim, um dos principais problemas da demência senil, pelo menos do meu avô, é o humor. O bicho é ranzinza. Ele sempre foi. Mas agora... O canabidiol melhoraria, eu acho. Todo Muito. mundo fica ranzinza. Então, a parte... Todo mundo fica ranzinza com a idade. Com a idade. Desculpe te informar, mas... Eu já tô ficando ranzinza. Eu posso falar. A gente... Eu já tô ficando bem mal-humorada, Nós estamos umas já. décadas na sua frente. A gente vai ficando... Você tá década, o tiozão tá centenas, centenas de anos. Você tá só uns Alguns 2 anos. anos. Tá cada vez melhor. Tá cada vez melhor. Tiozão, ele ajudou na montagem da Arca de Noé. Ajudou. No Twitternópolis, com Leônidas. Ele martelou. Ele fazia parte dos 300. O champanhe na Arca de Noé foi ele que quebrou. Estourou. No entanto, tá ali, bem humorado. Rindo, viu? Olha o canabidiol. Olha ali. Viu? Canabidiol raiz, ó. Eu aí. O inalatório. Usando inalatório. Inalatório, certeza. Famoso carburando, né, tiozão? Bom, gente... Olha, eu fiquei muito feliz com o relato de vocês. Muito obrigado pelo relato. Que legal. Doutor, obrigado por ter vindo. A gente acabou juntando os dois papos e... Porque Foi ótimo. Foi ótimo, Foi porque a gente ótimo. conseguiu entender de você e depois você explicar tecnicamente pra nós. Sendo que, também, parabéns, você tem um conhecimento técnico fodido. Eu fiquei impressionado. Depois que a gente se Na torna raça, mãe, né? a gente Na vira, raça, né? a gente vira médica sem diploma. Da hora. é no amor e na dor. É isso aí. E, Renatão, obrigado, irmão. Tamo aí, Como cara. sempre, tamo junto. Obrigado pra vocês. A gente que agradece. Obrigada, agradeço a Amanda da Você- Medra pelo convite. Da hora, Muito Amandinha. obrigada. Agradece também. A Muito nossa legal. ideia é essa. Você tem realmente. rede social do seu Eu filho? tenho. Você faz o acompanhamento dele? Tem a rotina toda do meu filho, é Valentim, Tá. com M no final, M de Maria, Tá, que eu tô anasalada, underline, tá. um raro, número. por extenso, Tá. um raro entre nós. Ótimo. É o Instagram dele, Boa e o ideia. meu é Camila. Eu não lembro o meu, mas Relaxa. tá lá. Vai tá lá, vai tá eu no- faço muitos vídeos Tiozão. falando sobre o uso dele do canabidiol, É isso. sobre a minha experiência. E eu sou uma mãe que defendo, e todo mundo que estiver assistindo pode dar sem medo, porque o negócio é muito bom e hoje a qualidade de vida que meu filho tem não se paga. Perfeito. Você, com a sua experiência, você é favorável a uma possível discussão social sobre uma liberação não médica do canabidiol? Olha, e só com a explicação de um médico muito, assim, sabe, para entender se isso não vai realmente prejudicar as pessoas. Mas assim, até então, pelo que eu vejo o uso do meu filho, eu não vejo problema nenhum. Eu só vejo ganhos, entendeu? Então, assim, só se a forma de extrair é diferente do fumar, né? É só essa diferença, mas que atua igual no cérebro, sem trazer alguma lesão, alguma coisa que a pessoa fique com algum problema, eu sou a favor. Mas aí, assim, depois de Tem que algum estudar. médico me explicar, ó, Camila, não é assim. O que você Entendeu? acha, doutor? Ia ficar aquele cheiro pelas ruas todas? Olha, cara, eu prefiro o cheiro de maconha do que de cigarro. Na moral. Inclusive, eu tenho Pô, já nos rinite. libertamos do cigarro e fumacê. você quer fazer os Eu caras tenho fumar de rinite novo? alérgica. Eu tenho rinite alérgica, não, juro por não, Deus. não. Se eu passar na Pensa frente de um cara bem. fumando cigarro, eu fico com rinite atacada. Não, mas aí a gente se Maconha, libertou não. do tabaco, aí você quer agora colocar... fumaceira, não. Vamos usar ela assim, não, não. medicinal sim, medicinal Vamos sim. usar Vamos óleo. usar discretamente. Óleo. Discretamente, sem a... óleo, sem a... gominha, né, que tem goma, Goma. creme, Gominha, rolou. rolon, Não, nós vimos- até adesivo. Nós vimos, agora que a gente está estudando, né, as novidades, a gente já viu uma que é um spa. Que é uma bolinha assim que você bota na banheira, quando bate água Ai, que quente, ó. legal. Tem E sorvete, aí tem faz tudo. aspersão. Estão inovando, né? Tem É. a gominha agora, parece Sorvete, uma bala comida. fina. Aqui Eu- devia ter. É. Eu acho que A liberasse cigarreira não, a cigarreira eu não. acho que pra cigarreira eu sou mais. Já se libertamos um pouco do tabaco, porque acho que você lembra, né? Vamos lá, década de 90. O que era você sair não pra fui uma fumante, balada. né? Não, sair numa balada de noite. Não Você fumava. Chegava fedendo Não, cigarro. Deus me livre. A gente discutiu isso, Não, né, mas cara? eu nem tô perguntando isso, tô perguntando assim, ainda que seja cápsula ou goma, ou não importa. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí Mas pra sim, uso pelo recreativo, amor. não médico. Para uso recreativo, Adulto, como o eu rapaz acho que se falou. for algo regulamentado
e com responsabilidade, não vejo É, muito tipo, problema. a pessoa tá Por usando exemplo, por causa de uma a gente usa bebida ansiedade. alcoólica há muito tempo. Não, ele fala o né? seguinte, o cara que não tem nada, quer- tomar de alta Quer THC curtir pra uma rir. parada de álcool. Em vez É, de álcool, aí- THC. Aí é complicado. Ah, não afetando, O uso não recreativo é afetando complicado. Eu o acho cérebro dele. complicado uso recreativo sem sobrenome. Eu acho complicado. Né? É. Medicinal, tranquilo. Eu Não, acho eu tô que agora perguntando o justamente eu quero essa recreacional opinião, como especialista. acho que recreativo é complicado. É por isso que eu Ainda falei, que- só mediante com a explicação do médico. E de novo, mas o que faz mais mal? Álcool ou THC? Álcool THC? Pro corpo. Álcool, né? Tem a menor dúvida. O que faz ficar, no mínimo, estranho, né? É. A lei. Mas aí... E com essa, Aí, né? Sigam as redes Outro, sociais, aí é outra. fiquem aqui. O doutor vai voltar outro dia pra falar. E muito Camila, feliz. volta outro dia também. Vou voltar pra se falar do for cordão de possível. girassol. Vamos Pronto. voltar do Se cordão de for Trago outras possível. mães aqui. Legal. A gente pode falar sobre o Legal, canabidiol legal, no autismo. legal. Vou te falar, É boa. eu tenho... Né, eu moro- doutor? É Boa, boa, canabidiol né? no Na minha autismo é casa, boa. eu moro com... Meu cunhado mora comigo e ele é síndrome de Down. Então ele tem. E a mãe dele, que já é falecida, ela sempre falava, porque meu Marquinho tá na cara. É, mas e quem Meu não medo tá? são os que não estão na cara. Meu filho, você olhou pro meu O filho. tá na Você cara é o fala que seguinte, meu filho a tem? morfologia. Isso. O Down, você sabe, olhinho puxado, cabecinha pequena, pescoço largo. Tá Por isso na que eu- cara. Agora, e quando é um autista, que você olha... Nem você não toda sabe. deficiência é E aí visível. faz alguma reação daquela de se jogar no chão, alguma coisa assim, a pessoa É fala, birra. "Nossa, mal educado." Mal educado. Assistam. Agora o cordão girassol, já que sabe, olha. Tem uma Já. série da Netflix. Me ajudem a sabe. divulgar, por favor, porque a maior Vou lembrar. dificuldade que nós temos hoje, nós É, distribuímos na minha cidade, São Caetano, 3 mil cordões de girassol. Só que a prefeitura não teve interesse em fazer a conscientização do uso. E pro meu filho, por exemplo, que ele não, você não vê qual é a deficiência dele. Epilepsia não tem cara. Entendeu? Ele tá no carrinho, você vai falar, é um menino que ainda não anda, mas não sei se ele tem Ponto, deficiência exato. física, intelectual, não sei de nada. E aí eu já fui expulsa de fila em shopping, vaga preferencial, idoso veio brigar comigo, gritar comigo no meio da rua. Com o cordão de girassol, eu usando pelo meu filho, eu conscientizo essa pessoa que nem toda deficiência é visível, mas todas devem ser respeitadas. Legal. Se as prefeituras ajudassem... Nunca tinha pensado nisso, Tem que gente. divulgar. Muito os legal. Gostei. comerciantes ajudassem nisso, nós teríamos muito mais empatia das pessoas, porque hoje o que falta é empatia. A pessoa já olha e já te julga. Vê um autista tendo uma crise sensorial num shopping, num cinema, num Acha que é restaurante, é birra. Acha que eu querendo passar na fila numa quermesse e tal, eu sou folgada. Não quer ficar na fila? O meu Não, filho, ele não pode pode ter. ficar na fila, Ele tem né? crises de epilepsia, Folgada, ele só tem folgada. gatilho, É. entendeu? Então eu preciso da ajuda de vocês. Vamos A gente fazer vai uma divulgar, campanha. vamos Tá fazer um bom, plano, cordão de girassol. Eu acho que o seu- Cordão girassol, vamos botar. Gostei. Isso aí, Vamos botar na pois mídia. sim, Olha, olha. girassol. Tô aqui, falo, a gente já levou isso pra GM, a GM já fez vídeo institucional, a GM disparou até pra GM da Argentina o vídeo que nós fizemos Isso. sobre a conscientização do cordão. Porque o do autismo teve, aquele cordão É. todo coloridinho, teve uma grande... Só dão atenção pros autistas, É. mas e pessoas com deficiência que não é autista? Sim. Ou tem o autismo, que nem o meu filho integrado. não- Mas, você entendeu? Tem Quanto mais muitas raro, mais doenças, difícil. tem muitas síndromes, né, doutor? Então a tem gente muita que fazer coisa. essa divulgação sim, gente. Vamos Muito fazer. obrigado. Obrigada a vocês. Excelente. Valeu, galera. Sigam, se inscrevam e tamo junto. Até a próxima.